Salve Maria, querido Paulo, é um grande prazer poder falar com você. Há 1 hora atrás eu estava servindo a Santa Missa e eu agradeço muito a Deus por esse privilégio. A missa católica, a missa tradicional, tridentina, em latim, como queira chamar, é uma missa totalmente para Deus. Desde o Introibo ad altare Dei, desde o In Nomine Patris, e então as orações do Pai Natal, Introibo ad altare Dei, do Confiteor, e assim por diante, o Introito e tudo mais, até a Benedictio final, até o Amém final, é toda para Deus. Toda para Deus. E eu agradeço muito a Deus por esse benefício de ter missa todos os dias e de poder ajudar de alguma maneira para cultivar essa religião pura, sem a mácula do humanismo. Existem 2 religiões apenas, se é que a outra a gente pode chamar de religião. Existe a religião verdadeira, a religião que é revelada por Deus e é para Deus, certo? A religião que é revelada por Deus, porque ela é um complexo de doutrinas, de preceitos, não é? E prescrição de culto que devem ser seguidas pelo homem. E também é a virtude da religião, que é o que o homem oferece a Deus. Então a gente pode dizer que a religião, no aspecto, ela é algo feito por Deus aos homens e também algo que os homens oferecem a Deus. Ela é algo complexo de verdades reveladas e preceitos dados e um culto a ser seguido, fielmente cumprido pelo homem, e ao mesmo tempo é algo que o homem pratica, e que o homem oferece a Deus. Então, isso tudo é religião. A religião verdadeira é isto. Ela é revelada por Deus e é para Deus. Ela é totalmente divina, então. Essa religião, a religião verdadeira. Porém, existe a outra, e aqui está a diferença. A outra, ela é feita pelo homem e para o homem. Ela é feita pelo homem. E aí nós temos essa religião pós-conciliar, a religião que nasceu do Vaticano II, toda uma doutrina fabricada pelos homens. Você tem a liberdade religiosa, você tem o ecumenismo, você tem a colegialidade, que são ideias, mas não são ideias que estão na revelação. Reveladas por Deus, Nosso Senhor não revelou essas coisas. Nosso Senhor disse claramente, eu sou a verdade, eu sou o rei. Nosso Senhor, os apóstolos também disseram claramente que todo joelho tem que se dobrar diante de Nosso Senhor. Inclusive a coletividade, a sociedade deve servir a Cristo, os seus mandamentos. E não existe essa tal liberdade de escolher a religião que você quiser. Porque Deus definiu já uma religião para o homem seguir. Não existe esse negócio de ficar misturando a religião revelada por Deus com falsas religiões e falsas doutrinas, o que foi condenado pelos apóstolos muitas e muitas vezes na Sagrada Escritura. E não existe essa igualdade, entre pessoas e coisas. Não, existe hierarquia, existe ordem. Todos têm que respeitar isso. Essa é a vontade de Deus. E, no entanto, o Vaticano II vem propor, precisamente, ideias nascidas da Revolução Francesa, ideias nascidas nas lojas maçônicas,
nas seitas, né, esotéricas, nos grupos que conspiram contra a igreja. E aí que nasce a doutrina que veio do homem e não de Deus. Então aqui temos uma grande diferença já. E isso é o que faz a religião do Vaticano II tão parecida, a ponto de serem tão amigos, se darem tão bem com o protestantismo. Tão parecida com os ortodoxos, os orientais, não é? As seitas orientais, que se separaram de Roma. Não é por isso que é tanta amizade, vão lá e dão uma relíquia de São Pedro, né, para o patriarca lá de Constantinopla, como se nada fosse o fato dele negar o primado de São Pedro, se não fosse uma ofensa, uma blasfêmia herética. Não é, somos amigos. Ecumenismo, uma ideia que não é de Deus, mas uma ideia que é dos homens. Nasceu numa certa época, criação pode ser atribuída a certas pessoas, mas não a Deus. Não a Deus. Então é uma religião humana. Uma religião humana no seu culto também. A missa nova, ela é uma invenção. Fala-se em voltar aos tempos antigos, mas quem conhece bem a missa nova, a sua estrutura, as suas mudanças, sabe que ela repercute, ela reflete, ela apenas espelha aquilo que é a produção lá dos liturgistas, do movimento litúrgico, lá da década de 50, Jungmann e outros liturgistas, e que vinham com várias ideias condenáveis contra o espírito católico, como essa da Assembleia dos Fiéis, né, que se fala o tempo todo aí, não é? Da ideia do banquete eucarístico, que aí todo mundo é obrigado a comungar todas as missas, não tem mais nenhum discernimento, nenhum critério, né? E o centro é isso, é uma mesa, não é mais a ideia de sacrifício, é a ideia de ceia do Senhor, não é? E aí acontece evidentemente aquela coisa que a gente presenciou, lembra? Quando a gente teve aula de liturgia no propedêutico, lembra que dizia assim, a senhora que nos ensinava liturgia, como é que pode? A pessoa vai para uma festa de aniversário, que seria a missa, e não come bolo. Não é por que esse pensamento? Porque já entrou na cabeça dessa pessoa, né, que a missa não é mais o sacrifício oferecido a Deus, não é? Ou seja, para Deus, que é a religião verdadeira, mas é simplesmente o encontro das pessoas ali para comemorar, né, Jesus, e isso acaba, né, como é normal acontecendo nesses eventos, né, com um banquete, né, com a ceia. E todos têm que comer, evidentemente. Senão é uma desfeita. É uma desfeita. Então, essa noção, né, totalmente sem noção, que nasce de uma doutrina humana, meramente humana. Claro, antes disso, os protestantes já tinham pensado, essa missa já tinha sido pensada pelos protestantes. Mas é claro, seria um exagero dizer que ela é puramente protestante, ela também é maçônica, ela também é talmúdica, é judaica, ela tem elementos de tudo isso. Ela é sobretudo panteísta, naturalista, ela é uma religião para o homem moderno, como foi pensada por Bonini, que foi a cabeça da comissão litúrgica que levou ao nascimento da missa nova. Então ela foi pensada para o homem, não foi pensada para Deus. E ela foi feita por homens. Ela rompe com muitas tradições eclesiásticas, né, e até coisas que os grandes teólogos, como São Tomás, dizem que de instituição divina, né, e da substância do sacramento. Até isso. Então, tamanha violência, né, tamanha revolução aconteceu com o Vaticano II. E hoje, com uma certa vida católica, tendo hábitos católicos, todos os dias, né, o divino ofício, a Santa Missa, a meditação, tudo isso, vivendo isso todos os dias, a gente percebe que
Essa religião do Vaticano II não tem absolutamente nada a ver com a religião divina e a religião católica. Ela é uma outra coisa. E esse é um ponto que você tem que entender. Só existem duas religiões. É uma ofensa dizer que Deus é o criador de várias verdades, várias religiões, várias coisas assim. Isso é um absurdo. Isso fere o princípio de não contradição. Isso faz de Deus pior do que um homem sensato. É um absurdo isso. É um absurdo pensar nisso. Sendo a nossa natureza tal, né, então a gente deve seguir algo que condiga com isso. Sendo a vontade de Deus também tal para o homem, deve-se seguir tal e tal e tal coisa, como ele prescreveu. E nós sabemos que ele prescreveu por meio de Jesus Cristo, né, a nova e eterna aliança, e se deve seguir isso até o fim. Sem rupturas, sem invenções, sem profanações. E, no entanto, a religião do Vaticano II, ela é uma religião precisamente de rupturas. Uma religião precisamente, constantemente, feita de profanações. É por isso que eu não sigo essa religião. Isso não é a religião católica. De maneira alguma, isso é a religião do homem. A religião humanista, naturalista. É uma manifestação disso, da rebelião do homem contra Deus. Uma manifestação da vontade do homem de fazer as coisas de acordo com a sua própria cabeça e de fazer as coisas para si mesmo. Para o povo, né, para si coletivizado aí no povo, que é para si, né, ou em outros benefícios, concessões, aberturas, que vai abrindo para o homem. Tá bem? Então, assim, essa é uma religião, a religião em que o Senhor está, em que a maioria dos ditos católicos está mergulhado para sua própria ruína, infelizmente. Então, esta aí não é a religião do nosso Senhor Jesus Cristo, é a religião feita por homens e para os homens. E vão perecer porque o homem sem Deus não é nada, sem a graça de Cristo não é nada, e irão perecer. Isto vai acabar. O modernismo se autodestrói. Ele se autodestrói porque não é divino. O que não é divino não dura, vai se destruir. E o que vai permanecer é a religião divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta missa aqui que agora nós estamos celebrando no Seminário São José, ela foi tão perseguida por Paulo VI e outros heresiarcas. E, no entanto, está de pé, depois de tantas perseguições e proibições. E ela vai continuar pelos séculos. Vai continuar pelos séculos, para sempre. Vai continuar. Ao contrário desta missa nova, que é uma metamorfose ambulante, que vai se transformando, 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 e no fim vai se acabar em nada. Vai ser esquecida. Então, pensar bem sobre isso, refletir bem sobre isso, o Senhor que vai tomar uma decisão importante. É o Senhor que já está nos anos de teologia. Essa religião humana que o Senhor quer seguir? Ou o Senhor quer seguir a Jesus Cristo e a religião de nosso Senhor Jesus Cristo? Religião divina. Imutável, porque Deus não muda. Invencível, porque Deus não morre. O que você escolhe? E essa sua escolha, ela é guiada pela razão? Ela é iluminada pela fé? Ou temos aí um interesse humano, o respeito humano, considerações carnais, terrenas, que não agradam a Deus? Veja, esse áudio que eu estou gravando é uma oportunidade para você refletir, para você pensar bem o que você está fazendo da sua vida. Eu posso dizer por mim, eu com todos os sofrimentos e perseguições pelas quais eu tenho passado nestes anos, eu estou extremamente em paz, porque eu sei que apesar de tudo, eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu estou promovendo a religião de nosso Senhor Jesus Cristo íntegra, sem mancha.
E estou lhe entregando, né, assim para as pessoas que estão ao meu redor. Sem dissimulações, sem fingimentos. Não. É o que eu acredito, é o que eu ensino. É a religião católica. Sim, é isto que eu ensino. Eu não preciso disfarçar, eu não preciso dissimular. E o que nós acreditamos aqui no Seminário São José é o que os nossos fiéis acreditam também, é o que os santos acreditavam, é o que os papas ensinavam. É tudo isso. Há então aqui perfeita obediência à Igreja e fidelidade a Deus Nosso Senhor. Se pode dizer o mesmo da religião do Vaticano II, onde cada um é o seu Papa e faz o que quer? No fim é isso? Onde cada teólogo tem a sua religião? Pode? Não, não pode. Porque é uma religião feita pelos homens para os homens. E só se pensa no homem. Por isso o Sínodo da Amazônia, por isso a Amoris Laetitia, por isso todas as coisas que são feitas sempre pelos homens e para os homens. Não é a religião de Deus, não é a religião que salva. E eu temo pela salvação das pessoas que se encontram dentro dessa estrutura. Eu temo. Porque eles podem ter muitas coisas aqui nesse mundo. Mas será que eles vão receber de Deus a glória? Será que eles vão merecer a salvação? Numa religião que não é a dele? Que não é a que lhe agrada? Numa religião que não produz bons frutos? Numa religião que pavimenta o caminho para o anticristo? Será que essas pessoas vão se salvar? É porque eu tenho sérias dúvidas quanto a isso, que eu sou católico tradicional e eu não sigo o modernismo. De jeito nenhum, eu repudio totalmente o modernismo. E eu convido o senhor para refletir e pensar sobre a necessidade de tomar, né, a decisão certa, de praticar aí um ato de coragem, entende? E de testemunho, de confissão da fé católica de todos os tempos, de nosso Senhor Jesus Cristo e Ele crucificado perante os homens. É a sua oportunidade agora. Antes tarde do que nunca. Considere isso, tá bem? E que Deus abençoe o Senhor. Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.